Bom, pessoal, vamos fazer então a correção dos exercícios sobre utilitarismo e vamos começar dessa primeira lista aqui, então. Essa primeira lista tem um trecho do texto Utilitarismo, de John Stuart Mill, e vamos ler então o texto rapidinho. Poucas criaturas humanas consentiriam ser transformadas em qualquer dos animais inferiores em troca da promessa do mais pleno acesso aos seus prazeres bestiais. Nenhum ser humano inteligente consentiria tornar-se um tolo, nenhuma pessoa instruída um ignorante, ninguém de sensibilidade e consciência um ser egoísta e reles, e isso mesmo que eles fossem persuadidos de que o tolo, o beócio ou o infame estavam mais satisfeitos com a sua sorte do que eles estão com a deles. É melhor ser um humano insatisfeito que um porco satisfeito. Melhor ser um Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco tem uma opinião distinta, é porque eles só conhecem o seu próprio lado da questão. Bom, o que Mill está dizendo com isso, uma das coisas que Mill está dizendo nesse texto é que o bom juiz nas questões morais é aquele que tem mais experiência, aquele que experimentou mais prazeres diferentes, é melhor juiz daquele que experimentou só alguns prazeres. Nesse sentido, os porcos, que ele compara aqui, não teriam prazeres intelectuais. Vamos para as alternativas. Acerca do prazer, Mill afirma que a quantidade de prazer do agente é o único fator que faz com que uma ação tenha valor moral. Não, Bentham identificava o prazer como o que seria a nossa felicidade, o prazer, nós seríamos escravos de dois senhores, o prazer e a dor. Já John Stuart Mill não. O John Stuart Mill também vai levar em conta também as virtudes, como nós vemos na nossa apostila da Universidade Federal de Santa Catarina. E por que as virtudes? Porque ele também reconhece que procuramos prazer, mas também excelência moral. Excelência moral. Por conseguinte, ele não nega que as virtudes possam ser desejadas por si mesmas, mas que elas possuem valor intrínseco. Porém, o Mill também sustenta que elas são partes integrantes da felicidade, que é prioritariamente alcançada pela maximização de um tipo especial de prazer, a saber, o intelectual. Então, o Mill leva em conta que o prazer intelectual é superior a outros tipos de prazeres. Então, essa A não seria... porque o Mill leva em conta a felicidade, não só o prazer, né? E não só a quantidade de prazer, mas a qualidade do prazer também. A B diz que a quantidade de prazer é o único fator que conta na nossa felicidade e na felicidade geral. Não, lembremos de novo, a qualidade é importante também. A diferença entre dois prazeres é quantitativa, não necessariamente, ela também pode ser qualitativa, e é aí, nesse ponto, que Mill entra. Na D diz que preferimos os prazeres mais intensos. Olha, Mill não vai negar que nós desejamos os prazeres mais intensos, mas ele vai defender que nós vamos preferir os prazeres superiores aos inferiores, independentemente da intensidade dos prazeres inferiores. E na letra E, nós temos que preferimos a experiência de um prazer superior a qualquer quantidade de prazeres inferiores. Aí é que entra John Stuart Mill. Lembrem que estamos falando de Mill, John Stuart Mill. Nós preferimos a experiência, segundo Mill, de um prazer que seja superior, principalmente prazeres intelectuais, então propriamente humanos,
a qualquer quantidade de prazeres inferiores. Certo? Na questão 2 nós temos, segundo o utilitarismo, mentir é sempre errado. Daí nós temos as seguintes situações. Vamos de baixo para cima. É falsa porque a mentira é intrinsecamente má. O utilitarismo está preocupado com as consequências da ação, com o cálculo das consequências da ação. Uma ação é boa se as suas consequências são boas. Então, a mentira não vai ser intrinsecamente má, depende das consequências. Então, a afirmação de que mentir é sempre errado, letra D, é verdadeira porque há deveres absolutos. Na verdade, eu inventei essa frase aqui, bobajada, não há deveres absolutos. A letra C, falsa porque o utilitarismo não dá a mínima importância às regras e princípios morais. Não é que não dá importância a regras e princípios morais, inclusive nós temos o princípio utilitarista que utilizado por John Stuart Mill na página 81 da apostila da Universidade Federal de Santa Catarina, que diz que o princípio utilitarista é o credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moral, sustenta que ações são corretas na medida em que elas promovem a felicidade e erradas na medida em que elas produzem o contrário da felicidade. Então não é o caso de que o utilitarismo não dá a mínima importância às regras e princípios morais. Ele vai aí contra o Kant, né? O Kant vai dizer que o valor moral está onde? No porquê a ação foi feita, né? E aqui o valor moral está na consequência da ação, certo? O Kant vai dizer que se a ação foi feita pelo dever, ela tem valor moral. Se ela só está conforme o dever, ela não tem valor moral. A letra B, então, diz que essa afirmação de que mentir é sempre errado é verdadeira porque se essa regra existe há séculos, deve-se ao fato de ser útil, e se é útil, deve ser cumprida. Não é por causa disso, né? Mentir é sempre errado no utilitarismo, é falso, porque a mentira é má em algumas circunstâncias e boa em outras, dependendo das suas consequências. Por isso, alternativa A. Na número 3, nós temos sobre Bentham. Diz que ele enuncia o princípio da utilidade da seguinte forma: é aquele princípio que aprova e desaprova cada ação de acordo com a tendência que ela parece ter de aumentar ou diminuir a felicidade da parte cujo interesse está em questão. Daí ele diz o seguinte: podemos afirmar acerca do utilitarismo de Bentham que 1. Sustenta que a natureza nos colocou sob dois mestres soberanos, o prazer e a dor. É isso que Bentham afirma, né? Que nós procuramos maximizar o prazer e minimizar a dor. Inclusive ele tentou quantificar o prazer e a dor, fazer uma espécie de cálculo do prazer, cálculo da dor e tal. Então essa aqui nós trataríamos como verdadeira. A segunda afirmação pode ser caracterizado como utilitarismo, então o de Bentham, hedonista, pois sustenta que o maior prazer possível é sinônimo de felicidade e que esse deve ser o fim último das nossas ações. De certa forma, Bentham identifica felicidade com o prazer, né? Então, essa afirmação estaria correta. Só que temos que lembrar que não é a felicidade só do agente que conta, mas também das outras pessoas que são atingidas pela ação do agente. Na afirmação 3 diz o seguinte:
Bentham não apenas defendia que o prazer é o padrão para se dizer se uma ação é correta ou não, mas também criou formas de medir quantitativamente o prazer. Exatamente. É uma das características do utilitarismo do Bentham. A questão 4. Na questão 4 nós temos o seguinte: John Stuart Mill procurou evitar alguns problemas das formulações utilitaristas que precederam a sua. Assinale verdadeira ou falsa em cada uma das seguintes afirmações relacionadas ao utilitarismo de Mill. Todo conhecimento, incluindo a moralidade, é baseado na experiência. Sim, isso é o que diferencia, é uma das características que diferenciam o utilitarismo da ética do dever. Depois nós temos o princípio de utilidade é derivado da experiência, especialmente do fato de que todos desejam a felicidade. Olha, nós podemos calcular se a nossa num certo sentido, se a nossa ação vai gerar consequências boas, justamente pela nossa experiência acerca do mundo. Então, baseado na nossa experiência de que todos buscam a felicidade, nós podemos dizer então que a felicidade é algo bom. Essa aqui seria então verdadeira. E depois nós temos que a ação moralmente correta privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. Olha, uma das acusações que o utilitarismo recebe é de que é uma ética egoísta, né? que a pessoa pensaria na sua ação se ela é correta ou não, dependendo se ela vai ficar mais feliz ou não. Não é assim que funciona. O agente não pode se colocar numa posição privilegiada na sua análise. Então, quando se faz uma análise sobre se a ação é correta ou não, o agente se coloca na mesma posição das outras pessoas que serão atingidas pela sua ação. Então, essa aqui seria falsa. E daí nós temos a letra C como correta, que diz que é verdadeiro, verdadeiro e falso. Até mais.